Gente, fiz uma pose, que legal. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar pra vocês intimidade com Deus. Como a gente ter uma intimidade com o nosso Pai. Pra gente precisa ter uma intimidade com Deus, a gente precisa, primeiramente, a gente precisa querer ter uma intimidade com Deus. A gente não precisa só ficar falando, eu quero ter uma intimidade com Deus, só ficar falando e não ter, e a gente não buscar ter esse relacionamento sério com Deus. E pra gente ter esse relacionamento sério com Deus, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos ensina a verdade, ela nos aproxima mais de Deus. Quando você precisa tanto de uma palavra para se consolar, você lê na Bíblia, Deus te mostra uma palavra que vai te consolar, que vai te ajudar. Então a gente precisa ler a Bíblia. Gente, minha cachorra tá aparecendo no vídeo, você acredita isso? Peraí que eu vou tirar ela daqui. Então, meus amores, voltei, minha cachorrinha fofinha, queria aparecer no vídeo, né? Então, o que eu tava falando? Gente, não me lembrei, você acredita que eu não tô me lembrando? Que quando a gente precisa de se consolar com Deus, quando nós está triste, precisando de uma palavra de consolo, a gente lê a Bíblia. E quando a gente lê, Deus mostra uma palavra pra gente que vai nos ajudar a esquecer o passado, a esquecer a tristeza que nos faz esquecer. E quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando nós quer ter uma intimidade com Deus, a gente quer buscar ter uma intimidade com Deus, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, porque sempre quando acontece algo na nossa vida, o nosso pai, nossa mãe briga, ou quando vai se separar, quando acontece algo com nossos amigos, com nosso namorado, a gente sempre vai consultar o nosso próximo, a gente nunca vai consultar o nosso Deus. Por isso que às vezes quando a gente fala, Deus, Senhor, não me ajuda, que não sei o que, Deus, Ele sempre vai nos ajudar. E Ele sempre sabe o que a gente está passando, o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa, mas para isso a gente precisa conversar com ele, a gente precisa falar. Sim, às vezes nossa amiga, ele dá um conselho pra gente muito bom, ele nos ajuda, tudo, mas a gente precisa primeiramente falar com Deus, a gente precisa pedir ajuda pro nosso Pai. E por isso que tem que assim, primeiramente a gente precisa falar os nossos problemas para Deus ter uma intimidade com a gente. Sim, Deus, igual eu falei, Deus sabe o que a gente passa, Deus sabe o que nós vai pensar, o que a gente nem, não pensou ainda, mas Ele sabe o que a gente vai pensar. Mas para isso a gente precisa falar para Ele, a gente precisa, Pai, nós precisamos de Ti, eu me rendo aos Teus pés, o Senhor é o único digno, eu sou de todas as coisas, eu não sou digna de nada, Deus. Entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, me renova. Para isso a gente precisa querer, a gente precisa entregar a nossa vida a Deus. E para isso, para Deus nos mover, a gente precisa dar o nosso coração a Ele. A gente precisa se achegar mais a Ele, querer o amor dEle, mudar. Porque primeiramente a gente tem que mudar a nossa vida, a gente tem que mudar o nosso eu. Porque se a gente que ficar só com o nosso eu, tudo é eu, Deus não vai entrar. Porque Deus, Ele não é mal educado. Ele não vai chegar entrando, ele vai bater na porta. E se você além deixar ele entrar, mas se você não abrir a porta, deixar Deus ali pro lado de fora, você só querer brigar, só querer chorar, só querer ficar triste e não pensar em Deus nesse momento, Deus vai ficar ali do lado de fora, porque em momento nenhum Deus vai querer entrar, invadir o teu coração, porque Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós. E pra gente ter uma intimidade com Deus, a gente precisa ter uma intimidade com Jesus. Jesus e o Espírito Santo, completamente, eles são a mesma pessoa, mas cada um, tipo assim, tem um significado. Deus, ele é o Pai, o Jesus, ele é o nosso irmão e o Espírito Santo é o nosso amigo. E para a gente ter uma intimidade com Deus, a Bíblia até diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus diz isso, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então a gente precisa ter um relacionamento sério com os três. A gente não precisa ter um relacionamento sério só com Jesus, com os três. A gente precisa nos achegar com Deus, nos aconselhar com Deus. E hoje eu vim falar para vocês que para ter uma intimidade com Deus, a gente precisa muito querer, a gente precisa ler a Bíblia, ter vontade de ler a Bíblia, a gente precisa obedecer o nosso Pai, porque Deus, ele não habita em coisa suja, e pra gente ter uma intimidade, a gente tem que se aproximar, tem que orar, tem que fazer por querer, porque Deus,
Ele não vai querer fazer as coisas na sua vida sem você querer primeiramente, porque Deus ele só entra na nossa vida quando a gente permite. Então hoje eu vim falar pra vocês isso, espero que vocês gostem e que vocês venham ter sempre um relacionamento sério com Deus, intimidade. Hoje eu vim falar pra você ter uma intimidade com Deus. Outro dia eu posso falar e ter um relacionamento sério com Deus. E tudo isso, espero que vocês gostem muito, muito mesmo. Até a próxima, desculpa pela demora. E meu nome é Fabiola, que eu não me apresentei muito. Se inscreva no canal e deixe seu gostei, por favor, que vocês vão me ajudar muito.